Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Unidos pela Palavra. É um prazer poder estar aqui convosco, podermos ter estes momentos em que podemos estudar a Palavra de Deus e podemos ter esta pausa da nossa rotina, dos nossos afazeres, para termos realmente um encontro com o nosso Deus. Gostaria de vos convidar a que nós pudéssemos iniciar estes momentos com o hino Ser Igual a Cristo. Que belo hino, e realmente que este seja o nosso desejo de cada vez mais nos aproximarmos daquilo que é o caráter de Deus. Eu gostaria agora de vos convidar a que nós pudéssemos fazer uma oração para pedirmos realmente que o Espírito Santo possa estar aqui no nosso meio. Vamos orar. Paizinho que estás no céu, neste momento vimos à tua presença para te louvar e agradecer a oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui juntos, Senhor, através do YouTube. Obrigado porque podemos ouvir a tua palavra e pedir-te agora de uma maneira especial que tu possas derramar o teu Santo Espírito sobre nós e que possamos realmente ter um encontro contigo e este momento possa servir para o nosso crescimento espiritual. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 14 e 15... vai dizer: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É curioso porque o tema do perdão é um tema que é central na Bíblia. E é talvez um dos pilares que nós temos na nossa vida como crentes,
tanto do ponto de vista como o perdão que Deus nos quer dar e o perdão que nós podemos receber de Deus por causa dos nossos pecados, mas também extremamente importante é o perdão que nós precisamos de conceder àqueles que estão à nossa volta. Nós não nos podemos enganar. Na verdade, todos nós somos humanos, todos nós cometemos erros e, de uma maneira consciente ou inconsciente, com certeza nós já magoamos pessoas à nossa volta. E com certeza nós já tivemos situações em que precisamos de pedir perdão. Sabem que eu lembro-me com clareza de que um dos meus avós, ele tinha um grande amigo que era seu cunhado também, ok? O meu avô e esse amigo casaram-se com duas irmãs. E eu lembro-me, quando eu era muito miúdo, do meu avô e esse seu amigo, no fundo o meu tio-avô, eles faziam tudo juntos, no fundo, não é? Já os dois eram reformados, os dois tinham terrenos para cultivar, e eles estavam constantemente a ajudar-se mutuamente, e no fundo era uma força que havia ali, um com o outro, porque se apoiavam mutuamente nos seus afazeres e por aí vai. Acontece que, por culpa de situações da vida e por decisões, talvez até de ambas as partes, eles acabaram-se por chatear. Não importa a razão, na verdade. O que realmente é importante é que, a partir desse momento, eles basicamente deixaram-se de falar. E com o tempo, aquilo que nós fomos vendo, tanto de um lado como do outro, é que a amargura nos seus corações foi crescendo cada vez mais. Não só um para com o outro, mas também porque era um problema que estava muito presente, era uma situação que estava constantemente a surgir, então eles realmente, até com as outras pessoas à sua volta, começaram a entrar em conflito. E nunca foram capazes, na verdade, de se perdoarem um ao outro. Isso foi muito mau. Não só o aspecto moral da questão, mas muito mau para eles como pessoas, porque nunca mais conseguiram voltar a ter aquela paz que precisavam ter. E a verdade é que o perdão é um dos aspectos que é central na vida do ser humano, e cada vez mais há estudos que provam que muitos dos problemas de ansiedade, muitos dos problemas de perdão também têm, de depressão, desculpem, também têm a ver com a falta de capacidade que temos de perdoar as outras pessoas, ou então de sentir que o outro nos perdoa. E muitas vezes, quando alguém nos faz mal e nós ficamos magoados, e nós às vezes até parece que fazemos questão de não perdoar, a verdade é que as pessoas que são mais prejudicadas por essa questão não é a pessoa que não recebeu o perdão. A maioria das vezes a pessoa que fica realmente prejudicada é aquele que leva a amargura dentro do seu coração, o ódio para com a outra pessoa, a falta de perdão para com o outro. E isso acaba por ir corroendo a pessoa por dentro. Então, é realmente importante para nós aprendermos a perdoar. Talvez um dos grandes exemplos que nós temos para nós como cristãos, e que fala sobre o perdão, claro que a pessoa de Jesus será o auge do exemplo dessa questão, afinal não nos vamos esquecer da oração de Jesus na cruz por aqueles que o crucificaram, quando ele diz: olha, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e sem dúvida que Jesus é o melhor exemplo disso. Nós temos também, por exemplo, a história de José e dos seus irmãos. Nós sabemos como José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e num determinado momento da sua vida, José até teve a oportunidade de se vingar deles. Nós conhecemos a história de como os irmãos tiveram que ir ao Egito, já quando José era o primeiro-ministro desta nação, e foram pedir mantimentos. E nessa ocasião, José poderia se ter vingado. José poderia ter negado o facto de dar esses alimentos, mas a verdade é que ele não o fez. Porque ele já há muito tempo tinha perdoado os seus irmãos, incluso antes deles lhe pedir perdão.
E nós vemos como José trabalhou com eles para perceber se realmente eles estavam arrependidos e viu que havia uma mudança nas suas vidas e realmente ele viu que valeu a pena os ter perdoado. É incrível esta história porque fala muito daquilo que se calhar nós hoje, como humanos do século XXI, nós não estamos dispostos a fazer. Cada vez mais vivemos numa sociedade centrada no eu, numa sociedade em que nós somos aquilo que mais importamos. Eu preciso de ter aquilo que eu quero, eu preciso ser respeitado pelos outros, eu não posso me sentir ofendido de forma nenhuma. Os meus sentimentos é que importam, aqueles que estão à minha volta não são relevantes. Cada vez mais vivemos numa sociedade assim e numa sociedade que nos leva a não saber perdoar e a não perceber o quão importante é esse perdão. E como é central este tema na Bíblia, e como é central este tema até para a vida de José. José nunca teria chegado onde chegou, nunca teria sido capaz de se comprometer com Deus como se comprometeu, se ele não fosse capaz de perdoar os seus irmãos. E o perdão que nós concedemos aos outros não é um perdão, não é um mero sentimento. Aquele que perdoa e que se esforça a perdoar não é aquele que simplesmente não lhe custa dizer: olha, eu perdoo-te, não há problema. A dificuldade está quando dentro do nosso coração, quando os nossos sentimentos nos empurram para o oposto. É aí que nós percebemos se a pessoa é capaz de perdoar ou não. Na verdade, o perdão é mais do que um sentimento, é mais do que uma sensação. O perdão é uma decisão inclusive de lutar contra os nossos pensamentos. É uma decisão de combater o sentimento de ódio, combater o sentimento que nós temos contra aquele que nos fez mal. Não quer dizer que de um momento para o outro vai tudo desaparecer e de um momento para o outro deixará de haver problemas. Mas a verdade é que quando nós tomamos a decisão de perdoar, nós vamos ver como realmente esse perdão acontece. Porque é uma decisão. É algo que nós fazemos de maneira consciente e apesar daquilo que provoca dentro de nós o que está a acontecer. Com certeza, quando José perdoou aos seus irmãos, havia esse sentimento de se querer vingar mesmo assim. Mas apesar desse sentimento, apesar de, se calhar até a tentação de Satanás para ele se revoltar com a situação, ele decide antes dizer: não, eu vou perdoá-los. E nós precisamos fazer o mesmo para aqueles que estão à nossa volta. Depois a questão é que o perdão nos vai libertar. Como eu vos disse, até agora infelizmente o meu avô vive com esta angústia. E nota-se realmente a diferença daquilo que ele era antes e depois do episódio que fez com que estes dois amigos de longa data se chateassem. A angústia que ele acarreta é também aumentada, porque hoje, infelizmente, já é tarde para ele perdoar o meu tio. No sentido em que já é tarde porque esse meu tio já faleceu. Então ele leva essa angústia com ele constantemente. E quando nós não perdoamos, esse peso vai continuar e vai nos corromper e vai nos deitar para baixo e vai afetar-nos de grande maneira. Daí a importância de percebermos que o perdão é algo que nos liberta. E a verdade é que Deus, como nós vimos no texto que nós lemos, Deus liga o perdão que damos ao perdão que nós recebemos. A verdade é que como é que eu posso ir ter com Deus e pedir perdão pelas minhas falhas quando eu próprio não sou capaz de perdoar aquele que me ofende? Na verdade, nós somos chamados a nos comprometer com Deus e a nos comprometer numa relação que transforma as nossas mentes ao ponto de nós somos capazes de perdoar aqueles que nos fazem mal. Sabem que, humanamente falando, nós não somos capazes de perdoar quem nos faz mal. Precisamos da força de Deus, precisamos da dependência de Deus para que isso aconteça. Mas a verdade é que quando nós andamos no caminho de Deus, o Espírito Santo nos vai guiar e nos vai conduzir para que exista esse perdão.
E a verdade é que aquele que perdoa, não perdoa só por palavra, irmãos. Aquele que perdoa, perdoa também através das suas atitudes. E se muitas vezes nos custa a perdoar, se muitas vezes nos custa a perdoar a ofensa ou a falha do outro, é importante nós lembrarmos de quem nós somos. Todos nós somos pecadores e todos nós somos falhos. E todos nós, em algum momento, com certeza, já ofendemos outra pessoa. Então, quem somos nós para não sermos capazes de perdoar? Na verdade, o único que poderia exigir algo de outra pessoa e que poderia estar disposto a não perdoar, esse alguém era Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, e é aquele que nunca ofendeu ninguém, é aquele que nunca falhou com ninguém. Mas é Ele que é o nosso grande exemplo para o perdão e para perdoar as outras pessoas. Então nós precisamos de, talvez, nos esvaziar de nós mesmos. Talvez perceber que a coisa mais importante não somos nós, mas a coisa mais importante que deve existir para nós são também, primeiro, é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. E sem dúvida alguma que este relacionamento que nós temos com Deus é o que nos vai ajudar a conseguirmos melhorar os nossos relacionamentos com aqueles que estão à nossa volta e nos vai ajudar a saber como podemos perdoar. Irmãos, o perdão é uma das grandes bênçãos que nós podemos ter na nossa vida nos dois sentidos, tanto aquilo que recebemos como aquilo que nós damos. Mas tenhamos consciência de que se nós não somos capazes de dar, então nós não estamos preparados para receber. Perdoar é dar ao outro a liberdade, mas também é nos dar de liberdade a nós mesmos. Que realmente Deus nos possa ajudar a depender de tal maneira dele que nós sejamos capazes de perdoar aqueles que nos fazem mal. Gostaria de vos convidar a que nós pudéssemos cantar mais um hino e louvar a Deus através de um hino. E é um hino que fala um pouco sobre esta transformação que precisa de acontecer no nosso coração para sermos capazes de perdoar. O título do hino é Renova-me. Vamos então louvar o nosso Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Como realmente nós precisamos de ser transformados, como nós somos ou precisamos de ser cada vez mais dependentes de Deus. Meus queridos, eu gostaria de orar agora convosco, mas antes de fazermos uma oração, eu gostaria de vos convidar a que pudessem colocar nos comentários deste vídeo os motivos de oração, as vossas preocupações, as vossas angústias, os motivos pelos quais vocês gostariam que nós pudéssemos orar por vocês. E, entretanto, eu gostava de vos convidar a que nós pudéssemos inclinar agora as nossas cabeças para orar ao nosso Deus. Vamos orar.
Papá que estás no céu, Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso. Obrigado porque Tu és o primeiro a perdoar e és o nosso primeiro exemplo neste assunto. Senhor, ajuda-nos realmente a ter o nosso coração transformado por Ti e ajuda-nos a que, apesar de difícil, apesar das coisas graves que nos fazem, as ofensas que nos dão, Senhor, ajuda-nos a sermos capazes de perdoar os nossos irmãos, Senhor. Que realmente o Teu amor reine na nossa vida, que realmente a nossa relação contigo, o nosso encontro diário contigo faça com que o nosso coração esteja tão cheio de amor que sejamos capazes de perdoar aqueles que nos fazem mal, Senhor. Pedir também por todas aquelas pessoas que hoje nos estão a escutar, que Tu os possas abençoar, guardar e proteger, Senhor. E que nós possamos realmente a cada dia ter um encontro cada vez mais profundo contigo, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela vossa companhia. Obrigado por terem estado a escutar este momento. E quero-vos convidar a que, quem sabe, este sábado vocês possam vir até aqui à nossa igreja em Coimbra. Serão mais do que bem-vindos e espero poder vos encontrar aqui. Um forte abraço e que Deus vos abençoe muito.